Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Cefaz São Paulo, já fui auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, também já ocupei o cargo de analista tributário da Receita Federal. Eu queria aqui agradecer a sua presença, afinal, a gente vai realizar hoje aqui uma transmissão de uma aula do Reta Final para você. Então, ao longo da semana, vamos realizar aqui transmissões de aulas para que você possa degustar a qualidade desse produto do Reta Final, o único curso elaborado especialmente para o pós-edital do concurso de auditor fiscal da Cefaz São Paulo, né? Ele conta ali com aulas de resolução de questões de tópicos extremamente importantes, aqueles tópicos que sempre são cobrados pela Banca FCC em suas provas da área fiscal. E temos aulas de todas as disciplinas, claro que a quantidade de aulas ela é definida de acordo com o tamanho daquela disciplina, de acordo com a relevância dela para o concurso da Cefaz São Paulo. Então hoje a gente vai ter uma aula para que você possa degustar a qualidade desse produto. Lembrando que é plenamente possível que você consuma todos os conteúdos já postados na plataforma se você tiver pouco mais de 2 horas por dia. Então, se você pegar pouco mais de 2 horas por dia assistindo os vídeos de maneira acelerada na velocidade 2.0, você vai consumir todos os conteúdos de revisão por meio de questões de todas as disciplinas, conhecendo assim aqueles tópicos que de fato têm importância para o dia da sua prova. Ah, professor, eu tenho 5 horas por dia. Legal, se você tem 5 horas por dia, você vai conseguir passar por todos esses conteúdos pelo menos 2 vezes. Então, se você ainda não garantiu o Reta Final para a Cefaz São Paulo, olha só, clica no link que está na descrição desse vídeo, ou se você preferir, só escanear esse QR Code que está aqui logo abaixo e você já garante a sua presença no Reta Final. Lembrando que o Reta Final, eu estou falando apenas das aulas de resolução de questões, mas você ainda tem 2 simulados completos refletindo exatamente a estrutura da prova da Cefaz São Paulo para que você então treine não só aquele cenário que será encontrado no dia da prova, 3 provas ali ao longo de 12 horas, mas também para que você identifique as suas fraquezas e consiga ajustar o seu planejamento de estudos até o dia da prova. Legal? Esse simulado a gente conta ali com um ranking, a gente conta com análise de desempenho da sua nota em relação à média dos candidatos habilitados em todas as disciplinas para você se testar em relação aos seus concorrentes, e a gente ainda vai ter no Reta Final as revisões objetivas finais nas semanas que antecedem a aplicação da prova. Por fim, eu gostaria de falar para você que o acesso é de 365 dias, então mesmo que você não consiga acessar todos os conteúdos até o dia da prova, né, serão aulas ali plenamente válidas para qualquer certame da área fiscal, em especial os concursos elaborados pela Banca FCC, como exemplo, concurso da Cefaz do Mato Grosso, Cefaz de Goiás, conteúdos plenamente válidos, legal? Então fiquem aí com uma aula do Reta Final da Cefaz São Paulo para que você possa degustar esse projeto. Não perca tempo, garanta a sua presença, clica no link que está na descrição do vídeo ou ainda escaneie esse QR Code. Grande abraço! Vamos lá, pessoal, dando início à análise de questões aplicadas pela Banca Fundação Carlos Chagas sobre o teste de recuperabilidade, né? Cai muito em prova, né? Vamos falar aqui do CPC 01, que trata justamente aí do procedimento de redução ao valor recuperável de ativos, também chamado de teste de recuperabilidade. Antes de analisar as questões, a gente tem que lembrar que a FCC ela tem uma abordagem muito prática das questões sobre o teste de recuperabilidade, tá? Então, antes da gente entrar nessas questões, a gente só vai ver aqui alguns conceitos, né? São alguns tipos de questões, né? Eu separei aqui todos eles, a gente vai massacrá-los, né? E não vai ter muito problema. Mas antes da gente começar, principalmente para quem ainda não tem uma base muito bem formada, né? Eu acho que é legal a gente só rever alguns conceitos, né? Para que serve o tal do teste de recuperabilidade, né? Então, olha só, o primeiro conceito extremamente importante que a gente vai utilizar hoje o tempo todo é o conceito de valor recuperável. Né? Valor recuperável nada mais é do que o maior entre 2 valores. Simples assim. Se eu chegar para o meu filho de 7 anos e ensinar esse conceito, ele vai saber, portanto, identificar qual que é o valor recuperável. É o maior entre 2 valores. Maior entre 2 valores. Tá bom, quais são esses valores?
valor justo líquido de despesa de venda, ele vai te dar esses dois valores no enunciado, e o valor em uso. Então, basicamente, é o maior montante que eu consigo recuperar, seja com a venda do item, seja com o seu uso. Seja com a venda, valor justo, então eu tenho ali uma venda daquele item, tem uma máquina, vou vender essa máquina, coloquei na OLX, vou vender. Eu tenho despesas relacionadas a essa venda, esse é o valor justo líquido das despesas de venda. E o valor em uso seria o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, através que eu gero através do uso do item. Por exemplo, aquela minha máquina vai produzir 10 mil unidades de produtos nos próximos 5 anos, eu tenho o valor de venda desses produtos, eu tenho despesas atreladas a essa venda, traz tudo isso a valor presente, traz também, eventualmente, um valor de venda dessa máquina ao final de sua vida útil ao valor presente, tudo isso é valor em uso. Você vai precisar calcular isso? Não, ele vai te dar. Então, valor recuperável nada mais é do que o maior entre esses dois valores. Simples, maior entre esses valores. Tá bom, mas onde que eu uso o tal do valor recuperável? Simples. Você vai comparar com o valor contábil para verificar se há necessidade ou não de reconhecimento de uma perda por desvalorização. Simples assim. Legal? Você já vai entender isso aqui. Então, olha só, outro conceito extremamente importante para a gente. Perda por desvalorização. O que é isso? Que eu posso chamar também de perda por redução ao valor recuperável de ativos, perda por imparidade, perda por impairment test. Chame do jeito que quiser. O importante é você entender que perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo excede o seu valor recuperável. Como assim, pessoal? Eu vou desenhar para você, olha só. Suponha que o valor contábil de um item do ativo seja desse tamanho aqui. Seja desse tamanho, sei lá, 100 mil reais é o valor contábil. Você vai lá no balanço e vê que ele está contabilizado a 100 mil reais. Legal. Aí suponha que você está desconfiado que não vai conseguir gerar 100 mil reais de benefícios econômicos futuros, seja através da venda, seja através do uso. Então você quer tirar a prova dos 9, você vai fazer o quê? O teste de recuperabilidade. Vai lá, calcula o valor em uso, calcula o valor justo líquido das despesas de venda e pega o maior entre esses dois montantes. O maior entre esses dois montantes você chama de valor recuperável. Legal? E põe lado a lado, valor contábil e valor recuperável. Suponha, por exemplo, que o valor recuperável, olha, aquilo que você estava desconfiado, de fato está acontecendo. O valor recuperável, olha só, é menor do que o valor contábil, ou em outras palavras, o valor contábil excede o valor recuperável. Essa diferença aqui é a tal da perda por desvalorização. Simples assim. Simples assim. Por exemplo, suponha que o valor contábil seja de 100 mil reais e o valor recuperável seja, sei lá, de 80 mil reais. Portanto, você vai reconhecer uma perda por desvalorização de 20 mil reais, trazendo o novo valor contábil após o reconhecimento da perda para 80 mil reais, que é o valor recuperável do item. Então pensa bem, tem sentido eu evidenciar no meu balanço um item, uma máquina, um equipamento, ao valor contábil de 100 mil reais, se ao aplicar o teste de recuperabilidade eu concluir que o maior montante que eu vou conseguir gerar de benefícios econômicos futuros é de 80? Por exemplo, suponha que o valor justo líquido das despesas de venda é 80 e o valor em uso é 70 mil reais. Qual que é o maior dos dois montantes? 80. Então esse é o tal do valor recuperável. Foi o que a gente fez aqui. Comparei valor contábil com valor recuperável. Essa diferença é uma perda por desvalorização. Qual que é o lançamento contábil de uma perda por desvalorização? É bem parecido com a depreciação acumulada. Você vai debitar uma despesa chamada perda por desvalorização, nesse exemplo aí de 20 mil reais, afetando, olha lá, o resultado, e crédito em perda por desvalorização acumulada. 20 mil reais, diminuindo o ativo que passou pelo teste de recuperabilidade. Isso que eu chamei de perda por desvalorização, você pode encontrar com outros nomes. Perda com redução ao valor recuperável de ativos, perda por imparidade, enfim. Eu chamo de perda por desvalorização, que é um nome menor, só para facilitar minha vida. Legal? Se você entendeu esse conceito, você vai nadar de braçada aí com as questões de teste de recuperabilidade. Tá bom? E depois a gente tem alguma variação ou outra que a gente vai comentando aí ao longo das análises, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aplicada em 2025 fala o seguinte, olha, um intangível ele foi adquirido no dia 30/6 de 2022 por 3 milhões de reais e tinha vida útil definida em 20 anos.
Chegou lá em 31 de dezembro de 23, após então 1 ano e meio, ela realizou o teste de operabilidade, ou seja, naquele momento a entidade estava desconfiada. Eu acho que há necessidade de reconhecimento de uma perda por desvalorização para esse. Eu acho que há desvalorização. Como é que ela vai ter certeza? Aplicando o teste de operabilidade. Ele fez lá o cálculo, concluiu que o valor em uso era 2.800 e o valor justo líquido das despesas de venda era 2.100. Portanto, lembra lá, quanto que vai ser o valor recuperável aqui? O valor recuperável nada mais é do que o maior entre esses dois valores, maior 2.800. Então você vai chamar agora o valor recuperável de 2.800. Né? Você concluiu que o valor recuperável é 2.800. Ele fala, sabendo que a empresa utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da amortização, qual que é o saldo contábil desse intangível evidenciado no balanço de 31 de dezembro de 23? Simples, lembra lá o que a gente viu. Vamos comparar valor contábil com valor recuperável. O valor recuperável a gente já tem. Ele deu no enunciado. É só calcular o valor contábil. Então vamos lá. Aqui a gente tem um intangível, né? Vamos calcular aqui, olha, a amortização anual deste intangível. Pega o custo dele, 3 milhões, menos o valor residual, ele não falou nada, então é zero. Vamos dividir aqui por 20 anos, que é a sua vida útil. Portanto, temos R$150 mil de amortização anual. Portanto, em 31 de dezembro de 2023, 1 ano e meio após a aquisição do item, o seu valor contábil vai ser custo de 3 milhões menos uma amortização acumulada de 1 ano e meio, né? Então, 1,5, 1 ano e meio, vezes 150 mil, que dá 225. 225. Com isso, conclui-se que o valor contábil desse item é de 2.775. 2.775. Então, olha só, lembra lá, se você quiser desenhar, coloca aqui lado a lado, né? Coloca aqui, olha, o valor contábil do item é desse tamanho. É 2.775. Veja que o valor recuperável é um pouco maior do que isso. O valor recuperável é um pouco maior do que isso. Portanto, esse é o primeiro tipo de questão envolvendo o teste de operabilidade, que é aquele que você simplesmente não vai fazer nada. Você não reconhece perda porque ela não existe. Você só vai reconhecer essa perda se ela existir. E quando ela existe, quando o valor contábil excede o valor recuperável. Por outro lado, se o valor recuperável é maior do que o valor contábil, você não faz nada. Você segue o jogo, segue amortizando esse cara 150 mil por ano, não faz nada. Ah, professor, mas não teria que aumentar o valor? Não, não vai aumentar. Você não vai reavaliar. Lembra o processo de reavaliação de ativos? Foi proibido pela Lei 11.638 de 2007. Era previsto lá na redação original. Você não vai aumentar o valor contábil do ativo, você vai manter ele do jeito que está. Simples assim. Então anote aí, primeiro tipo de questão envolvendo o teste de operabilidade, você não vai fazer nada. Quando você não vai fazer nada? Quando o valor recuperável é maior do que o valor contábil, porque não tem perda por desvalorização, só existe perda por desvalorização quando é o oposto, o valor contábil é maior do que o valor recuperável. Então veja, alternativa B, esse é o valor contábil do item. Legal? Simples assim. E se, por exemplo, suponha que o valor recuperável aqui fosse, sei lá, 2.700, por exemplo. Bom, se fosse 2.700, isso é menor do que 2.775, aí você reconhece uma perda e chega até 2.700. Legal? Maravilha? Não é o caso aqui. Então, o primeiro tipo de questão é aquele que você faz o teste de operabilidade e não confirma aquilo que você estava desconfiando. Você estava desconfiado que havia perda e não há. Legal? Legal. Olha lá, prova de agente de tributos da Cefaz do Piauí. Pelo jeito são duas questões, olha. Aquele que é o valor contábil líquido apresentado em 31 de dezembro de 22 e aqui ele quer o valor total registrado no resultado de 22 relacionado ao intangível. Vamos lá então. O intangível com vida útil definida em 20 anos, até aqui igualzinho à questão anterior, estava apresentado em 31 de dezembro de 21 pelos seguintes valores: custo de aquisição 5 milhões, uma amortização acumulada de 1.125.000, portanto, o valor contábil. Então veja que é uma questão mais fácil que a anterior. A questão anterior a gente teve que calcular o valor contábil. Aqui ele já deu para a gente de lambuja. Não precisa nem calcular. Aqui a gente precisa calcular, não é? Aqui ele já deu para a gente.
Aí ele realizou o teste de recuperabilidade em 31 de dezembro de 22, né? De 22. E obteve as seguintes informações. Então, olha só, ele fala valor em uso 3.500 e valor justo líquido das despesas de venda 3.300. Portanto, qual que é aqui o valor recuperável? É o maior entre os dois, lembra? Valor recuperável é esse aqui. Já coloca aqui, olha, esse aqui é o valor recuperável. Então, olha só, ele está querendo aqui, olha, o valor contábil líquido apresentado para esse intangível de 31 de dezembro de 22. Bom, de cara eu já posso descartar essas alternativas aqui, olha, que são valores maiores do que 3.500, porque suponha só que você calcula o valor contábil em 31 de dezembro de 22, suponha, você calculou o valor contábil e deu algo acima de 3.500. Se foi algo acima de 3.500, a perda por desvalorização, vou ter que trazer esse valor contábil para 3.500, que é o valor recuperável. Então não pode ser nada acima de 3.500, já descartei duas assim de plano. Bom, então vamos calcular aqui a nossa amortização anual, né? Porque aqui, cuidado, né? Aqui é 31 de dezembro de 21, então a gente vai ter que calcular do mesmo jeito. Então vamos lá, qual que é o valor da amortização anual desse item? O valor aqui de 5 milhões, menos o valor residual que é zero, vou dividir aqui por 20 anos, isso aqui dá o quê? Dá 250, né? 250. É isso? Dá 250? 250 mil de despesa de amortização de 2022. Então, no ano de 2022, a gente teve uma despesa de amortização de 222. É isso? 250, perdão. Então, eu vou colocar aqui, ó, despesa de amortização de 2022, 250 mil reais. Legal? Bom, sendo assim, em 31 de dezembro de 22, imediatamente antes da aplicação do teste de recuperabilidade, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o custo do item. 5 milhões menos uma amortização acumulada de quanto? 125, que eu já tinha, né? Eu já tinha ali no balanço de 31 de dezembro de 21, mais 250. 125 mais 250, 1.375. Não é? 1.375. Então, de onde que eu tirei isso aqui? 125, que já existia aqui, mais 250 de 2022. Com isso, o valor contábil do item ele vai ser de 3.625, tá? 3.625. Então, olha só, que é o segundo tipo de questão que a gente tem sobre o teste de recuperabilidade, não é? Na primeira, o valor contábil não excedia o valor recuperável. Aqui excede. Veja que eu tenho um valor contábil de 3.625 e um valor contábil de 3.500. Então, o que eu tenho que fazer? Reconhecer uma perda dessa diferença, a tal perda por desvalorização, aqui de 125. Então, eu vou debitar lá o resultado, lembra, e creditar essa conta retificadora do item. E o novo valor contábil, após a aplicação do teste de recuperabilidade, é 3.500. 3.500. Legal? 3.500. Então, veja só, o valor contábil do item vai ser 3.500, que é o seu valor recuperável, alternativa D de dado. Bom, e lembra lá, aqui ele pediu o impacto no resultado. Lembra que você teve dois impactos no resultado. Você teve um débito em despesa com amortização no valor de 250 mil reais em 2022. Vou fazer aqui o lançamento, mas na hora da prova é claro que você não precisa, só para a gente relembrar. Lembra que o crédito foi lá em amortização acumulada, 250 mil reais, diminuindo o valor aí do item. E a gente teve também o reconhecimento da perda por desvalorização. Perda por desvalorização,
no valor de R$125 mil, afetando aí o resultado negativamente, e crédito em perda por desvalorização acumulada, conta retificadora do item, diminuindo aí o ativo. Legal? Então o impacto no resultado, 250 com 125, 375, alternativa B de bola. Legal? Então anote aí, segundo tipo de questão, você fez ali o mesmo procedimento e agora reconheceu a perda por desvalorização. Então esses são dois tipos de questões aí que vão despencar nas próximas questões. Legal? Então olha só, aqui não tem. Vamos ver o que ele pede, olha, em 31/5, né, cuidado com essa data aqui, né, 31/5, no meio aí do calendário, né, o valor contábil líquido de amortização acumulada da licença de uso destinado ao controle do processo produtivo. Vamos lá, ele fala de reconhecimento de perda, né, vamos ver lá, o enunciado é gigante. Então olha só, em 1/6, cuidado aqui, 1/6, né, 1/6 de 2022, né, a empresa realizou a aquisição de uma licença de uso destinado ao controle do seu processo produtivo pelo prazo de 8 anos. Então aí está a vida útil da licença. A licença é comercializada pelo valor de 130, mas a entidade conseguiu um desconto comercial. Então lembra lá, esse desconto incondicional ele vai ser deduzido, né? Esse aqui é o preço de prateleira, eu acabei pagando 120. Além disso, incorreu nos seguintes gastos adicionais. Então lembra lá, imposto de importação vai ser ativado, né, no gasto do item. Mesma coisa que acontece com o imobilizado. Honorários profissionais responsáveis pela integração do software. Isso aqui é um gasto necessário para colocar o item em condições operacionais, não é? Então, olha lá, isso aqui vai compor o custo do item. Honorários profissionais responsáveis pelo serviço de treinamento. Lembra que a gente viu lá no CPC 27, que trata de imobilizado, que gasto com treinamento é despesa? Então, isso aqui não entra no custo do item, cuidado. E depois ele fala, olha, no dia 31/5 de 2024, então 31/5 de 2024, após 2 anos, né? Então após 2 anos aqui, em virtude do lançamento de um software mais moderno, os gestores da Batucada decidiram realizar o tal do teste de recuperabilidade, para verificar se houve uma redução na expectativa de valor recuperável do ativo. Um teste evidenciou que o valor presente dos fluxos de caixa, o que é isso aqui? É o valor em uso. Isso aqui é de 86, então isso aqui é valor em uso, nada mais é do que valor em uso. É um outro nome, né? Ele chamou o valor em uso de valor presente dos fluxos de caixa futuros. Isso aqui nada mais é do que o valor em uso. Ele fala que o valor justo estimado é de 95 e você tem despesas com vendas de 86. Considere ainda que a entidade utiliza o método linear. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular a amortização anual. Vou fazer aqui, olha. Fazer o cálculo do custo aqui primeiro. O custo vai ser 130 menos 10 do desconto, mais o imposto de importação, mais o honorário da integração do software, né? R$9 mil. Então, quanto que dá aqui? 120 mais 24, 144. Esse é o custo do intangível. A partir daqui, a gente pode calcular a amortização anual. A amortização anual do item vai ser o custo, 144. Ele citou ali valor residual? Não, então é 0 e divide aí por 8 anos. 8 anos, portanto, 18 mil por ano. Muito embora ele tenha dado aqui essas datas meio chatas para a gente, veja que dá 2 anos, né? De 1/6 de 22 até 31/5 de 24 dá 2 anos. Então, veja que eu amortizei esse cara durante 2 anos. Isso quer dizer, então, que o seu valor contábil vai ser quanto? Estou sem espaço aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Qual que vai ser o valor contábil desse item? Vai ser o custo de 144 mil menos a amortização acumulada, que acumulou, não é? 2 anos de despesa de amortização, então 36 mil reais, são 2 anos. Com isso, o valor contábil deste item é de 108 mil reais. 108 mil reais, não é? Então o que eu tenho que fazer? Comparar valor contábil com valor recuperável, né? Qual que é o valor recuperável? Lembra lá, o valor em uso ele te deu 86 mil reais. Está ali ao tal do valor presente dos fluxos de caixa futuros.
E o valor justo menos as despesas com a venda, a gente vai calcular aqui, olha, 95 menos 6. 95 menos 6 dá 89 mil reais. Então, qual que é o valor recuperável? É o maior desses dois valores, não é? O maior desses dois valores é 89. Então, 89 é o valor recuperável desse item. Coloca aqui, olha, esse aqui é o valor recuperável desse item, você compara com o valor contábil. Opa, olha aqui, o valor contábil é de 108, o valor recuperável é menor do que isso. O que eu tenho que fazer? Reconhecer uma perda dessa diferença. Então, coloca aqui, olha, menos, deixa eu colocar em azul, né? Só para a gente manter aí a cor. Então, menos a perda por desvalorização, diferença aí dá 19 mil reais. E veja que após o reconhecimento dessa perda, o novo valor contábil passa a ser justamente 89 mil reais. Não é? Então, o que eu fiz aqui? Em resumo, reconheci uma perda por desvalorização, cuja contrapartida é a perda por desvalorização acumulada de 19 mil reais. Dito isto, vamos em busca aí das alternativas. Ele fala, olha, que o valor contábil é de 90, né? 90 não, é 89, né? Então aqui já está errado. Bom, imagino que ele está falando aqui antes, né? Que ficou estranho, né? Vamos lá. O valor contábil líquido da amortização acumulada. Então provavelmente está falando de antes, né? Antes do... Olha só, provavelmente está falando de antes da aplicação do teste de recuperabilidade, né? Líquido só da amortização, então seria 108 aí. Bom, só com isso, né? Se você não soubesse nada de teste de recuperabilidade, daria para assinalar a alternativa C. Então 108, isso aqui é claro, antes, né, do teste de recuperabilidade. E por essa razão deve ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável de 19 mil reais. Foi justamente o que a gente fez. Então, alternativa C é o nosso gabarito. Essa questão é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Até parece uma questão da FGV. Aliás, essa prova aqui, né, Jabotão dos Guararapes, né? Parecia mesmo que era uma prova elaborada por um examinador da FGV, não da FCC, né? Foi uma prova muito atípica, muito atípica. Acho que a FCC contratou algum examinador da FGV para fazer essa prova. Bom, próximas duas questões. Ó, o auditor fiscal da Cefaz do Piauí. O que ele quer? Ele quer impacto no resultado e quer o valor contábil do item em 31 de dezembro de 21. Então, vamos lá. A empresa apresentava aqui no dia 31 de dezembro de 20, né? 20. Então, um dia antes ali da data focal dele, o intangível com vida útil indefinida, né? Indefinida. Esse aqui é um outro tipo de questão que pode cair na sua prova, né? Que a FCC adora. E olha só que interessante, esse aqui é o terceiro tipo de questão que a gente vai trabalhar, que é, quase sempre ele vai falar que é o intangível com vida útil indefinida. Lembra que o intangível com vida útil indefinida ele não é amortizado, afinal a sua vida útil é indefinida, mas ele passa obrigatoriamente pelo teste de probabilidade anualmente, no mínimo anualmente. Então olha só, ele fala que já existe aqui em 31 de dezembro de 20 uma perda reconhecida em anos anteriores. Esse aqui é o terceiro tipo então de questão para você. Ele dá o custo de aquisição e veja que eu já tenho uma perda por desvalorização reconhecida em anos anteriores. Por que eu reconheci nos anos anteriores? Porque certamente nos anos anteriores o valor recuperável era de 3 milhões, o que justificou o reconhecimento dessa perda e, consequentemente, eu trouxe aqui o saldo contábil para 3 milhões. Então veja que eu já tinha aqui em 31 de dezembro de 20 uma perda por desvalorização. Lembra que eu acabei de dizer, o intangível com vida útil indefinida é um dos casos de aplicação anual, né, no mínimo anual, do teste de probabilidade. É o goodwill, lembra o goodwill de uma combinação de negócios, intangível com vida útil indefinida e intangível ainda não disponível para uso. Anualmente você tem que aplicar o teste de probabilidade e fez isso que ele fez. Deu aqui mais um ano, em 31 de dezembro de 21, ele foi lá, aplicou de novo o teste de probabilidade e concluiu que o valor em uso é de 4 milhões e o valor justo líquido das despesas de venda é de 2.800. Portanto, qual que é o valor recuperável? 4 milhões. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Você tem um valor recuperável aqui, olha, maior do que o valor contábil. Então, nesse tipo de questão que eu quero que você faça a pergunta seguinte. Primeira pergunta, eu preciso reconhecer perda por desvalorização? Não, não preciso, porque você só reconheceria a perda por desvalorização se o valor recuperável fosse inferior a 3 milhões. Aí você teria que reconhecer uma perda adicional de desvalorização. Não é o caso. Aqui o valor recuperável supera o valor contábil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reverter a perda.
seja parcialmente ou seja totalmente. Aqui vai ser totalmente, porque veja que o valor recuperável supera inclusive o custo de aquisição, né? Então você vai reverter toda essa perda, porque ela já não existe mais. E, consequentemente, revertendo essa perda, o item vai voltar a ser evidenciado pelo seu custo de 3.800. Ah, professor, mas não teria que levar para 4 milhões? Não. Você simplesmente reverte a perda porque ela não existe mais. Você não vai reavaliar o item acima do seu próprio custo de aquisição. Então você simplesmente reverte a perda. Só cuidado, não necessariamente você vai reverter toda a perda. Por exemplo, suponha que o valor em uso aqui não fosse 4 milhões, e sim 3.600. Ou 3.600 é maior do que o valor contábil de 3 milhões, mas cuidado, eu vou reverter só o suficiente para chegar no valor contábil de 3.600. Então reverteria ali só, por exemplo, 600 mil de perda e ainda teria 200 mil de perda ali. Então cuidado, não necessariamente você vai reverter toda a perda. Qual que é o lançamento de reversão da perda? Você debita a perda por desvalorização acumulada, essa conta aqui retificadora, né? Aqui a gente vai reverter totalmente, porque inclusive o valor recuperável é maior do que o próprio custo de aquisição. Lembra que isso acaba aumentando o ativo não circulante, estou dando baixa numa conta retificadora. Eu credito uma receita, né? Receita com a reversão de perda, por uma questão de coerência. Quando eu reconheci a perda, impactou o resultado negativamente, agora vai impactar positivamente, uma questão de coerência, né? Então, olha só, o resultado é impactado positivamente. Então, olha só, ele fala, qual que é o valor contábil evidenciado em 31 de dezembro de 21? Ora, o item volta para 3.800, que é o seu custo de aquisição. Cuidado, hein? Não vai assinalar a alternativa B, você não vai aumentar o valor contábil num valor acima que aquele que seria observado se não houvesse essa palhaçada de teste de recuperabilidade, né? Pense bem, se não houvesse teste de recuperabilidade na contabilidade, esse item estaria evidenciado ao seu custo de 3.800, então não tem sentido evidenciá-lo por algo acima disso, que seria o seu valor contábil se não houvesse teste de recuperabilidade. Simplesmente revertir a perda que não existe mais. E aqui, olha, ele pede o valor do impacto no resultado, né? Foi a reversão, 800 mil positivo, né? Olha só, 800 mil positivo em função da reversão da perda que não existe mais. Não tem sentido manter essa perda se ela não mais existe. Então anote aí, esse é mais um tipo de questão, né? Eu diria que são 3 tipos de questões, né? 3 tipos. Aplicação do teste de recuperabilidade num ativo comum, aí você pode ter reconhecimento de perda ou não, conforme a gente já viu aí nesse bloco. Reconhecimento de teste de recuperabilidade sobre um intangível com vida útil indefinida, que é essa questão. E o terceiro tipo vai ser reconhecimento, aplicação do teste de recuperabilidade sobre goodwill, o ágil por expectativa de rentabilidade futura, de combinação de negócio que a gente já estudou ao longo desse curso, tá bom? Então esses 3 tipos de questões. Legal? Finalizar esse bloco, a gente já volta aí com mais questões sobre o CPC-01 para vocês. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com você que está assistindo aqui uma aula do Reta Final. A gente já vai voltar com o próximo bloco, mas antes disso eu gostaria de dar o recado. Garanta já a sua participação no único curso pós-edital totalmente focado em temas relevantes, para que você possa fazer as suas revisões com qualidade por meio da análise de questões aplicadas pela Banca FCC. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou, se você preferir, pode escanear esse QR Code que está aqui ao lado e você garante a sua participação no produto Reta Final para a Cefaz São Paulo, que ainda conta com 2 simulados completos refletindo a estrutura da sua prova e ainda com revisões objetivas na semana que antecede a aplicação da prova. Está esperando o quê? Vem para o Reta Final? Fiquem aí com mais um bloco de conteúdo. Vamos lá, pessoal, continuando a análise de questões aplicadas pela Banca FCC sobre o teste de recuperabilidade. Bom, deixa eu sair aqui da frente. Ele está querendo o valor positivo reconhecido pela empresa no resultado de 24 referente ao intangível. Então vamos lá. Olha lá que ele fala, o valor contábil evidenciado em 31 de dezembro de 23 de uma empresa para o intangível com vida útil indefinida, lembra lá que indefinido ele não é amortizado, que não se refere, olha lá, ele deixa claro, isso não se refere ao ágio por expectativa de rentabilidade futura. Porque esse aqui, olha, o tal do goodwill, é um caso específico que a gente já vai estudar. A gente já vai estudar, é um caso específico. Seria o terceiro tipo de questão sobre o teste de operabilidade, tá? Então era composto por um custo de aquisição de 1.900, menos uma redução já reconhecida, né?
uma perda por desvalorização já reconhecida de 300 e, portanto, a gente tem aqui o valor contábil em 31 de dezembro de 23 de 1.600. 1.600. Aí chegou em dezembro de 24, lembra que intangível com vida útil indefinida, você tem que aplicar o teste de aplicabilidade anualmente. O intangível continuava com a vida útil indefinida e a gente chegou que o valor em uso era 2 milhões e o valor justo era 1.920. Portanto, o maior desses dois valores a gente chama de valor recuperável. O que você faz na aplicação do teste de aplicabilidade? Compara valor recuperável com valor contábil. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer perda? Não, não tenho. Eu só reconheceria a perda se o valor recuperável fosse inferior a 1.600, inferior ao valor contábil. Não é. Segunda pergunta que você faz, considerando que o valor recuperável desse item é maior do que o seu valor contábil, não tem perda ali não, por desvalorização que foi reconhecida em anos anteriores e que não existe mais? Sim, tem sim. Então, questão idêntica, né, a anterior que a gente viu, essa perda aqui ela não existe mais. Ela existia no passado, eu reconheci a perda, mas agora ela não existe mais, então vou revertê-la. Como o valor recuperável é superior ao próprio custo de aquisição desse intangível, eu simplesmente reverto a perda de 300 mil reais, né, debitando ali a perda por desvalorização acumulada em 300 mil reais, aumentando o ativo, e eu credito a receita com a reversão dessa perda, que foi reconhecida lá no passado. Se lá no passado impactou negativamente o resultado, agora vai impactar positivamente. Então, olha lá, o valor positivo é de 300 mil reais, revertir toda a perda. Legal? Não vai levar o valor contábil até 2 milhões, isso seria reavaliar o item, né, nesses 100 mil excedentes. Não, você simplesmente reverte a perda porque ela já não mais existe, não tem mais sentido mantê-la ali. Só reverte ela, o item volta a ser evidenciado ao seu custo de aquisição. Próxima questão, aplicada também em 2025. O intangível com vida útil indefinida, mesma historinha sempre, né? Estava registrado no balanço de 31 de dezembro de 22 ao custo de 9.600, já existia uma perda contabilizada em 2022 de 3.600 e, portanto, seu valor contábil era de 6 milhões. Chegou lá no final de 31 de dezembro de 23, eu obedeci às disposições do CPC 01 que falam que eu tenho que aplicar o teste de operabilidade anualmente e cheguei aqui no seguinte número. O valor em uso é de 7.800 e o valor justo líquido das despesas de venda é 6.600. Então, pergunto para você qual que é o valor recuperável, é o maior entre esses dois valores. Então, 7.800 aqui vai ser o nosso valor recuperável. O que você tem que fazer? Comparar valor recuperável com o valor contábil, não é? Então você faz a pergunta, bom, preciso reconhecer a primeira pergunta, preciso reconhecer perda por desvalorização? Não, você só reconheceria perda por desvalorização se o valor recuperável fosse inferior a 6 milhões, que é o valor contábil. Segunda pergunta, considerando que o valor recuperável é maior do que o valor contábil, não tem perda por desvalorização reconhecida anteriormente que não existe mais? Opa, tem. Só que ao contrário da questão anterior, onde o valor recuperável, né, lembra lá na questão anterior, o valor recuperável ele era maior que inclusive o custo de aquisição. Então, lá na questão anterior, o valor recuperável, olha só, ele era maior do que o custo de aquisição e a gente fez o quê? Então, revertemos totalmente a perda, ela não existe mais. Aqui não. Aqui veja que haverá o quê? Uma reversão apenas parcial, porque o valor recuperável ele não supera o custo de aquisição. Então, você vai reverter o suficiente para que após a reversão você tenha o quê? Um valor contábil de 7.800, que é o valor recuperável. Então, olha só, o custo de aquisição vai manter em 9.800, e você vai ter que ter aqui, olha, um valor contábil após a reversão que seja de 7.800. Então veja que eu vou manter aqui, olha, uma perda de 1.800, ou em outras palavras, eu vou reverter 50% dessa perda, metade dela. Então veja que nessa questão eu até fiz a reversão, mas eu fiz uma reversão parcial. Reverti apenas 1.800, afinal desses 3.600 eu ainda tenho de fato uma perda de 1.800, né? E, portanto, o valor contábil ele vai ser ali de 7.800, que é o valor recuperável. Legal? Então, ele está perguntando aí por qual valor contábil esse item vai ser apresentado, vai ser por 7.800, que é o seu valor recuperável. Legal? Maravilha. Então, a diferença dessa questão para a anterior é que a anterior eu reverti totalmente, aqui parcialmente.
Questão de auditor fiscal da Bahia, né? Vamos lá, agora um equipamento. Olha, um equipamento foi adquirido à vista no dia 30 de junho de 17 ao custo de 1.500. A empresa definiu sua vida útil em 8 anos. O valor líquido de venda ao final da vida útil é 660, esse aqui é o tal do valor residual. Ele fala que para fins fiscais a vida útil é de 10 anos. Lembra? Não quero saber. A legislação fiscal definiu, a contabilidade não tem nada a ver com isso. Aqui quem define a vida útil é a própria empresa. Bom, a empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da despesa mensal de depreciação. Chegou lá no final de 2018, ou seja, final de 2018, após um ano e meio, né? Após um ano e meio, lembra lá, foi adquirido no dia 30 de 6 de 2017. A empresa realizou o teste de operabilidade, obtendo o quê? Um valor justo de 1.300 e um valor em uso de 1.325. Então, pega o maior valor e você passa a chamar esse maior valor de valor recuperável. Valor recuperável. Bom, ele está querendo o valor da despesa, né, com redução ao valor recuperável, conhecido na DRE. Então a gente tem que calcular o valor contábil desse item, lembra? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o valor contábil desse item. Vou pegar aqui a depreciação anual dele, né, 1.500 de custo, menos 660 mil reais de valor residual. A gente vai dividir isso aqui por 8 anos. Deixa eu pegar aqui a calculadora para facilitar minha vida. 1.500 menos 660 dá 840, dividido por 8 dá 105 mil reais. 105 mil reais. Bom, portanto, em 31 de dezembro de 18, 31 de dezembro de 2018, esse item vai ser evidenciado ao seu custo de 1.500 menos uma depreciação acumulada referente a quanto tempo? Lembra lá, um ano e meio, né? Então, 1,5 vezes 105 dá mais 52,5, dá 157,5. 157.500. Consequentemente, o valor contábil desse item, na data da aplicação do teste de operabilidade, é 1.342.500, né? 1.342.500. Então, olha só, eu tenho um item contabilizado a 1.342.500. O seu valor recuperável é 1.325. Então, a perda é essa diferença. Se você quiser, né, você pode calcular a perda pela diferença. Olha, a perda vai ser o valor contábil menos o valor recuperável. Né? Se você fizer esse cálculo, você vai chegar aqui em 17.500, né? 17.500. Valor contábil 1.342.500 menos 1.325 dá 17.500. Portanto, olha só, você vai reconhecer essa perda, né, lá no resultado e cuja contrapartida é essa conta aí retificadora do ativo e, portanto, o valor contábil do item. Claro que na hora da sua prova você não precisa ficar escrevendo isso, né? Chegou aqui, na hora da sua prova, o valor contábil é 342.500, o valor recuperável é menor do que isso, já assinale aí. Já assinale a alternativa, né? Se tiver, claro, pedindo o valor contábil do item, a alternativa que apresenta aqui. Aqui, como é o impacto no resultado, você já fez esse cálculo, 17.500, a alternativa C é o gabarito. Mas, enfim, só didaticamente para você perceber que após o reconhecimento da perda, o item passa a ser evidenciado por 325. Legal? Bom demais, bom demais. Próxima questão. Então aqui voltamos para uma questão que a gente já dominou, né? No bloco anterior, que é aquela que há reconhecimento de perda. Próxima questão, auditor fiscal da Cefaz Bahia. Uma patente foi adquirida em 31 de dezembro de 2017 pelo valor de 30 milhões. A patente vai ser explorada por 20 anos e passará a ter domínio público, ou seja, o valor residual é igual a zero. Depois de um ano, a empresa realizou o teste de recuperabilidade, concluiu que o valor em uso é de 25.500, o valor justo é de 24. Então, lembra lá, esse aqui é o valor recuperável, é o maior entre os dois montantes. Vamos lá calcular então a amortização anual desse item. É 30 milhões
menos 0 de valor residual dividido aí por 20 anos. Então, 1,5 milhão por ano, 1,5 milhão por ano. Portanto, vou fazer aqui, olha, após um ano, né? Após um ano, esse item estará evidenciado ao custo de 30 milhões menos uma amortização acumulada de 1,5. Portanto, o valor contábil do item é de 28,5. Eu tenho um item contabilizado por 28,5, mas ele só traz 25,5 de benefícios econômicos futuros, nesse caso, através do uso. Então, o que eu tenho que fazer é reconhecer uma perda por desvalorização dessa diferença. 3 milhões. Após essa perda, eu vou ter um item contabilizado por 25.500, não é? Então vamos lá, reconhecer uma despesa de amortização de 1,5, na verdade, uma perda de 3 milhões. Pronto, o nosso gabarito, alternativa A. Legal? Legal. Próxima questão, auditor fiscal da Cefaz do Maranhão. O equipamento foi adquirido por 10 milhões no dia 31/3. Cuidado aqui com essa data. E a empresa definiu a sua vida útil em 8 anos. O valor realizável líquido, ou seja, o valor residual, né, é de 4 milhões. Ele fala que para fins fiscais, esquece essa informação. Não quero saber qual que é a vida útil definida pela legislação fiscal. No final de 2015, só cuidado, né? Aqui a gente tem 9 meses, então, de depreciação. A empresa realizou o teste de operabilidade. Então, coloca aqui, olha, cuidado, hein? 9 meses só, destaca lá na hora da sua prova, senão às vezes você liga o piloto automático e calcula 12 meses. Concluiu que o valor justo líquido das despesas de venda é 9.200, valor em uso 9.300. Então, o maior desses dois montantes é o valor recuperável, já destaca aqui. Esse aqui é o valor recuperável que a gente tem que comparar com o valor contábil. Sabendo que a empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da despesa mensal de depreciação, ele quer o valor total que impactou negativamente o resultado, né? Então vamos lá. Primeira coisa que impacta o resultado é a depreciação, né? Então a depreciação, vou calcular aqui depreciação mensal. Vamos calcular aqui a depreciação mensal. Afinal são só 9 meses, né? Qual que é o custo do equipamento? É 10 milhões. Qual que é o seu valor residual? É 4 milhões. Então, eu tenho 6 milhões de valor depreciável, 6 milhões em 8 anos, cada ano com 12 meses, né? Então, vamos lá. Então, 6 milhões dividido aí por 8, dividido por 12, 62.500. 62.500 por mês, hein? Isso aqui é a depreciação mensal. Portanto, eu já posso calcular lá em 31 de dezembro, né, de 2015, 31 de dezembro de 2015, qual que é o valor contábil do item. Ele estará contabilizado ao custo de 10 milhões e eu tenho aqui uma depreciação acumulada referente a 9 meses, né, de abril a dezembro. Então, olha só, 9 meses vezes 62.500. Então, dá 562.500. Com isso, o valor contábil do item vai ser 9.437.500. Como o valor contábil excede, é maior do que o valor recuperável, lembra que eu reconheço uma perda por desvalorização dessa diferença, 137.500. Então veja que após o reconhecimento, o valor contábil do item passa a ser 9.300, que é o seu valor recuperável. Então, o que você tem aqui de impacto no resultado? Você tem dois impactos no resultado, não é? Olha só, se você for analisar o resultado, você teve o reconhecimento da despesa de depreciação referente a 2015, né? São 9 meses vezes 62.500, que dá 562.500. Então, cuidado aí com a alternativa B, né? E a gente ainda tem 137 de reconhecimento de perda, né? 137.500. Então,
totalizando aí o quê? 700, né? 700 mil reais de despesa. Legal? Alternativa C é o nosso gabarito. Legal? Bom demais? Próxima questão, ISS Teresina. Vamos lá, uma empresa adquiriu em 31 de dezembro de 13 uma máquina por 400 mil à vista, a vida útil era de 4 anos, o valor residual de 40 mil. Em 31 de dezembro de 14, ou seja, após um ano, a empresa reavaliou a vida útil para 5 anos e reestimou o valor residual agora para 10 mil. Então, olha só, uma questão que envolve lá aquela reavaliação, né, da vida útil e ou do valor residual. E chegou aqui, olha, em 31 de dezembro de 15, ou seja, um ano após a reavaliação, ele fez o teste de recuperabilidade, concluindo que o valor recuperável aqui é de 280. Já peguei aqui o maior dos dois valores, então a gente vai ter que fazer o quê? Calcular o valor contábil nessa data. Legal? Então, legal, essa aqui é uma questão boa para você revisar aquele lance de reavaliação e já também a aplicação do teste de recuperabilidade, né? Então vamos lá, lembra que nesse caso a gente tem que dividir a resolução em duas etapas. Antes da reavaliação e após a reavaliação. Então, antes da reavaliação, a depreciação anual desse item era dado pelo custo de 400 mil reais, menos o valor residual de 40 mil reais, dividido pela vida útil, que era de 4 anos, né? Então, 360, né? 360 dividido por 4 dá 90 mil reais por ano. 90 mil reais por ano. Então, veja que após a reavaliação, a gente vai ter que calcular uma nova depreciação anual. Então, lembra lá, nesse caso, a depreciação anual agora vai ser o valor contábil atual, e lembra que o valor contábil nesse caso é o custo de 400 menos 90 mil de depreciação, então 310, né? Então, já vou colocar aqui, olha, 310, que é o valor contábil após um ano, 400 de custo menos 90 de depreciação acumulada, menos o valor residual atual, que é de 10 mil reais. Então, há ainda um valor a depreciar de 300 mil reais nos próximos 5 anos. Então, 5 anos, a gente tem aqui o que? 60 mil reais de despesa de depreciação ali a partir da revisão. Então, lembra lá, depois de mais um ano, em 31 de 15, né? 31 de 15, ele aplicou o teste de recuperabilidade. Então, vamos calcular aqui, olha, em 31 de dezembro de 2015, qual que é o valor contábil desse item? É o custo de 400 mil reais. E eu tenho aqui, olha, uma depreciação acumulada referente à despesa de depreciação de 14 e de 15, né? 14 foi 90 mil reais e 15 foi 60 mil reais. Portanto, 150 mil reais de depreciação acumulada. Portanto, note que o valor contábil na aplicação do teste de recuperabilidade era de 250 mil reais. Preciso reconhecer perda aqui? Não, porque o valor contábil não excede o valor recuperável, né? Não excede, não preciso reconhecer perda. O valor recuperável aqui, olha, eu estava desconfiado que havia desvalorização, não se confirmou. O valor recuperável é maior do que o valor contábil, eu não faço absolutamente nada. Portanto, o item continua sendo contabilizado por 250. Legal? Bom demais. Próxima questão, deixa eu sair aqui da frente. ISS São Luís 2018. A empresa adquiriu direitos sobre uma tecnologia, definiu sua vida útil em 15 anos, né? 15 anos. O valor pago foi de 30 milhões e quando terminar o prazo de vida útil, o ativo não terá valor. Então, o valor residual é igual a zero. O início de utilização do direito foi em 31 de dezembro de 14, então a gente vai entender que ele ficou disponível para uso ali, então a amortização começou a partir dali. E no final de 15, ou seja, após um ano, a empresa realizou o teste de recuperabilidade, concluindo que o valor recuperável é esse aqui, olha, o maior dos dois valores. Então, esse aqui é o valor recuperável. Já destaca aqui o maior dos dois valores. Você tem que fazer o quê? Comparar valor contábil com valor recuperável. O valor recuperável a gente já tem, está aqui. É só calcular o valor contábil do item. Vamos lá, vou calcular aqui a amortização anual, olha, amortização anual. É 30 milhões, menos zero de valor residual, vou dividir por 15 anos. Então, dá 2 milhões. Então, veja que após 2 anos, após um ano, né? Após um ano, no final de 15, então, em 31 de dezembro de 2015, esse item estará evidenciado ao custo
de 30 milhões, menos uma amortização acumulada de 2 milhões, referente então à despesa de amortização de 2015. Portanto, o seu valor contábil é de 28 milhões. Como o valor contábil excede, é maior do que o valor recuperável, o que você faz? Reconhece uma perda pela diferença. Então, vou reconhecer a perda de 2.300, 2 milhões e 300, e, portanto, após esse reconhecimento, o meu item será evidenciado por 25.700. Então, na DRE de 15, o que teve? Teve uma despesa de amortização de 2 milhões? Teve, mas não apenas, também teve o impacto da perda. Reconhecer uma perda apenas? Também não, né? Reconhecer uma despesa de amortização de 2 milhões e uma perda de 2.300. É justamente o que a gente fez, a alternativa C, o gabarito. É muito tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, próxima questão. Auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina. Uma empresa adquiriu uma marca que poderá ser explorada por 10 anos, não podendo ser revendida, então o valor residual é igual a zero. O custo foi de 5 milhões, a aquisição ocorreu em 31 de dezembro de 2016. Depois de um ano, antes do fechamento das demonstrações contábeis, a empresa realizou o teste de operabilidade e concluiu que o valor recuperável é de 4.200, é o maior dos dois valores. Com base nessas informações, o que vai ter no resultado de 17? Então, no resultado de 17, teremos a amortização anual, dada pelo custo de 5 milhões menos valor residual igual a zero, dividido por 10 anos. Então veja que isso aqui vai dar 500 mil reais, né? 500 mil reais por ano. E eu preciso ver se tem necessidade de reconhecimento de perda por desvalorização. Lembra lá? Vou colocar aqui, olha, em 31 de dezembro de 2017, data da aplicação do teste de recuperabilidade. O custo do item é 5 milhões menos uma amortização acumulada de 500 mil reais. Isso quer dizer que o seu valor contábil após um ano é de 4 milhões e 500 mil reais. Se eu tenho um item contabilizado a 4.500, mas eu só consigo gerar 4.200 de benefícios econômicos futuros, o máximo que eu consigo é isso, e reconheço uma perda aí da diferença de 300 mil reais, não é? Reconheceu a perda de 300 mil reais e, portanto, trago o meu valor contábil para 4.200, que é o máximo que eu consigo gerar de benefícios econômicos futuros. Então, ele fala perda por desvalorização de 800, não. Despesa de amortização de 500, beleza, mas não apenas. Perda de 1 milhão, não. Despesa de amortização de 500 e uma perda de 500, não, é perda de 300, então sobrou a alternativa E. Despesa de amortização de 500, perda por desvalorização de 300. Então, veja só, olha só. Auditor fiscal de São Luís, no mesmo ano, né? Auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina, mesma questão, igualzinho, não muda nada. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão, auditor fiscal da Cefaz Goiás. Em 31 de dezembro de 2016, a empresa apresentou um intangível com vida útil indefinida registrado pelo valor contábil de 1.500. Olha lá, 1.500 é um custo de 1.900 menos uma perda reconhecida em anos anteriores de 400, justificando ali o valor contábil de 1.500. Chegou em 31 de dezembro de 2017, lembra? Anualmente ele tem que aplicar o teste de operabilidade nesse intangível. Ele concluiu que o valor em uso é 2 milhões e o valor justo líquido das despesas de venda é 1.400, então o valor recuperável é esse aqui. Aí você já está craque, né? Quando você tem um intangível com vida útil indefinida e o valor recuperável supera o próprio custo de aquisição, ora, aquela perda então não existe mais, então vou reverter totalmente essa perda, né? Vou fazer uma reversão total dessa perda e, consequentemente, o item volta a ser evidenciado ao seu custo de 1.900. Então, com base nessas informações, nas demonstrações contábeis, a companhia deveria reconhecer um ganho de 400 mil reais? Sim, é justamente a reversão da perda de 400 mil reais que não mais existe, né? Então, a gente reverteu, lembra? Se quando eu reconheci essa perda aqui, olha, o resultado foi afetado negativamente, com a sua reversão, o resultado será afetado positivamente. Aqui ele fala mantido o valor contábil, não. Reconhecido um ganho de 500, cuidado, né? Que ele, além da reversão de 400, ele ainda reavaliou o item em 100 mil reais. Não, né? Não posso fazer isso. Reconhecer uma perda? Não, só reconheceria a perda se o valor recuperável fosse inferior a 1.500, né? Por exemplo, suponha que o valor recuperável fosse 1.400. Aí, como o valor contábil é 1.500,
aí eu reconheceria uma perda adicional, mas não é o caso aqui. Aqui ele fala reconhece um ganho, não tem ganho nenhum. Esse ganho de 100 aí que ele está falando seria esse excedente, né? Não, o ganho é só referente à reversão de R$400 mil. Seria a reversão total da perda que não mais existe. Próxima questão. A próxima questão... bom, vamos fazer o seguinte. A próxima questão eu vou deixar para o próximo bloco. Pode ser? Vou fazer o seguinte, a gente não tem tempo, né? Vamos lá. Esse aqui é o último tipo de questão. O último tipo de questão aplicada pela FCC sobre o teste de operabilidade. Então a gente já vai matar e depois a gente só vai praticar. É a questão que trabalha, então, um caso bem específico, tá? Um caso bem específico, olha só. Aliás, ainda não, né? Ainda não. Ele fala, não, é exatamente isso. Olha, o intangível com vida útil indefinida, professor, então não é igual à questão anterior? Não, aqui é um caso específico. Está registrado no balanço de 31 de dezembro de 18 da seguinte maneira. R$280 mil, sendo um custo de 320, e veja que eu já tenho uma perda por desvalorização de 40. Então, aparentemente, você fala, questão muito semelhante à anterior. É verdade, muito semelhante, mas aqui é um caso específico. Porque ele fala que esse ativo corresponde ao goodwill, e isso faz toda a diferença. Esse ativo corresponde ao goodwill. E lembra que o goodwill é um dos casos de aplicação do teste de operabilidade anual. Intangível com vida útil indefinida, intangível ainda não disponível para uso e goodwill de uma combinação de negócio. Então ele fez isso, chegou em 31 de dezembro de 19, aplicou novamente o teste de operabilidade sobre o goodwill e concluiu, olha só, que o valor recuperável era de 330, né, que é o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. Aqui cuidado. Aqui, cuidado, se não fosse goodwill, o que a gente faria aqui? Se não fosse o goodwill, se fosse o intangível com vida útil indefinida, ponto, ele não citasse que fosse o goodwill, a gente reverteria essa perda aqui porque ela não mais existe, não é? É isso que a gente fez nas questões anteriores, lembra? Aqui não. A gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer nada, porque não se reverte perda por desvalorização para goodwill. Então lembre-se disso. O máximo que você vai ter numa questão envolvendo a aplicação do teste de operabilidade sobre goodwill, o máximo que você vai ter de procedimento numa questão como essa é reconhecimento de uma perda por desvalorização, e isso vai acontecer quando o valor recuperável for inferior ao valor contábil, que não é o caso aqui. O valor contábil aqui é de 280, o valor recuperável é 330, ele é maior do que o valor contábil. Então eu simplesmente não faço nada, eu não reverto perda por desvalorização reconhecida para goodwill, legal? Não, nunca. Mandamento número 1 do CPC 01. Não reverterás perda por desvalorização para o goodwill, jamais. Ele até explica, né? Ele fala, olha, o CPC 04 ele proíbe o reconhecimento de um goodwill gerado internamente. Proíbe. Reverter uma perda por desvalorização reconhecida em anos anteriores para o goodwill seria equivalente a reconhecer um goodwill gerado internamente. Então você simplesmente jamais vai reverter perda por desvalorização para goodwill. Então o que você faz nessa questão? Faz nada. Mantém esse item contabilizado por 280 e segue o jogo. Legal? Maravilha? Maravilha, né? Então olha só, não faço nenhum registro contábil alternativa A. Cuidado, né? Cuidado com, por exemplo, olha só, a alternativa D, né? Se fosse um intangível com vida útil indefinida, ponto, ele não mencionasse que é um goodwill, aí a alternativa D é que seria o gabarito. Mas como ele está falando que é o goodwill, você não vai reverter jamais. Então coloquei aqui para vocês, só para a gente finalizar, aqui olha, um esqueminha. Questões envolvendo a aplicação do teste de operabilidade sobre um goodwill. Bom, se o valor recuperável é menor do que o valor contábil e a resposta for sim, você reconhece uma perda por desvalorização, não é? Lembra lá, quando o valor contábil excede o valor recuperável, você reconhece uma perda por desvalorização. Agora, se a resposta for não, como é na questão anterior, você simplesmente não faz nada. Na questão anterior, veja que o valor recuperável não é menor do que o valor contábil, é maior. Então a resposta foi não. O valor recuperável é menor do que o valor contábil? Não. Então você não faz nada. Segue o jogo. Legal? Maravilha, então são 3 tipos aí de questões sobre o teste de operabilidade. Um sobre um ativo comum, você vai ver se tem que reconhecer a perda ou não. Um envolvendo intangível com vida útil indefinida, onde você tem que analisar a reversão ou não daquela perda já reconhecida anteriormente. E a outra, mesmo tipo de questão, mas daí num caso específico, que é o goodwill, aí você jamais vai reconhecer a perda reconhecida anteriormente. No máximo vai reconhecer uma perda adicional se
o valor recuperável for inferior ao valor contábil. Legal? Grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com você que está assistindo aqui uma aula do Reta Final. A gente já vai voltar com o próximo bloco, mas antes disso eu gostaria de dar o recado. Garanta já a sua participação no único curso pós-digital totalmente focado em temas relevantes, para que você possa fazer as suas revisões com qualidade por meio da análise de questões aplicadas pela Banca FCC. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou, se você preferir, pode escanear esse QR Code que está aqui ao lado e você garante a sua participação no produto Reta Final para a Cefaz São Paulo, que ainda conta com 2 simulados completos refletindo a estrutura da sua prova e ainda com revisões objetivas na semana que antecede a aplicação da prova. Está esperando o quê? Vem para o Reta Final? Fiquem aí com mais um bloco de conteúdo. Bom, pessoal, e agora a gente simplesmente vai bater em bêbado, né? Vamos bater aqui em bêbado, resolver mais questões envolvendo esses conhecimentos que a gente já viu. Então, olha só, auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina, né? A companhia Tintas apresentava no seu balanço de 31 de dezembro de 2017, olha lá, um goodwill, olha lá, um goodwill, né? É um goodwill. Aí você tem que destacar isso aqui, porque lembra que esse aqui é um caso específico, cujo valor contábil era de 880, sendo um custo de 990 e uma perda reconhecida em anos anteriores de 110. Chegou lá em 31 de dezembro de 2017, apliquei o teste de recuperabilidade e concluí que o valor recuperável é de R$ 1.050.000, que é o maior aí entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. Com base nessas informações, ele vai apresentar no balanço o quê? Lembra lá, na questão de goodwill, você no máximo reconhece uma perda adicional caso o valor recuperável seja inferior ao valor contábil, que não é o caso aqui, né? O valor recuperável aqui, olha, o valor recuperável é maior do que o valor contábil. Então o que eu faço? Eu não faço nada. Cuidado, não vá reverter essa perda, né? Aí você vai errar a questão. Então cuidado com a alternativa D. A alternativa D estaria correta se não fosse um goodwill, se fosse um intangível com vida útil indefinida, ponto. O que você faz? Você não faz nada. Deixa lá o item contabilizado por 880, alternativa A é o gabarito. Tranquilaço, não é? Muito bom. Isso é contabilidade avançada, hein? Próxima questão. Auditor fiscal da Cefaz do Amapá. Uma máquina foi adquirida em 31 de dezembro de 13, o valor pago foi de 800 mil, a vida útil era de 4 anos e o valor residual era de 80 mil. Em 31 de dezembro de 14, após um ano, houve a reavaliação da vida útil para 5 anos e o valor residual para 20 mil. E depois de mais um ano, então veja que uma questão muito semelhante que a gente já fez aí em blocos passados, ele aplicou o teste de recuperabilidade e concluiu que o valor recuperável era de 560, que é o maior entre esses dois valores. Então o que a gente tem que fazer? Calcular o valor contábil para verificar se temos ou não necessidade de reconhecimento de perda, né? Então vamos lá, lembra lá, quando há reavaliação do valor residual e ou da vida útil, você tem que calcular a depreciação antes, com os dados iniciais, e após a revisão. Depreciação anual de acordo com os dados iniciais, custo de 800 mil reais, menos um valor residual de 80 mil reais, então dá 720 mil reais de valor depreciável, dividido aí por 4 anos, 720, 360, 180 mil reais, então de despesa anual de depreciação. E após, lembra lá, um ano após, houve a reavaliação da vida útil e do valor residual, então a depreciação anual tem que ser recalculada, né, a partir dali. Cuidado, eu vou considerar aqui, olha, 620, porque 620 é o valor contábil um ano após, né, 800 de custo menos 180 de depreciação de 2014, menos o valor residual atual, que é 20 mil, menos a vida útil atual, que é de 5 anos. Então, 600 mil dividido por 5 dá 120 mil reais. Então, note que após um ano, né, após então um ano a reavaliação, que ocorreu em 31 de dezembro de 14, ou em outras palavras, em 31 de dezembro de 2015, o item estará evidenciado ao seu custo, que é de 800 mil reais, menos uma depreciação acumulada de quanto? 180 mil de 2014, 120 mil de 2015, totalizando 300 mil. Portanto, o valor contábil do item na data da aplicação do teste de operabilidade é de 500 mil reais,
500 mil reais. Então eu tenho que reconhecer perda? Não, porque o valor recuperável é maior do que isso. Não tenho perda reconhecida em anos anteriores para reverter, então simplesmente não faço nada. Mantém ele ali a 500 mil reais, deixa ele sendo depreciado aí a 120 mil por ano e segue o jogo, né? Segue o jogo. Então, em 31 de dezembro de 15, data da aplicação do teste de operabilidade, esse item estará evidenciado a 500 mil reais. Legal? Próxima questão. Aqui vou ter que sair para não ficar na frente. Auditor fiscal da Cefaz do Amapá. Olha só, aqui é um intangível adquirido em janeiro de 18 por 14 milhões e lá no balanço de 31 de dezembro de 18, veja que essa marca tem um valor contábil de 10 milhões, sendo um custo de 14 milhões e uma perda já reconhecida em anos anteriores de 4 milhões e, portanto, justificando aí o valor contábil de 10 milhões. Bom, chegou em 31 de dezembro de 19, após um ano, apliquei o teste de recuperabilidade e concluí que o valor recuperável é de 10.800, maior entre os dois valores aí. Bom, veja que aqui a gente não vai considerar que é um intangível com vida útil indefinida, afinal ele não deu dados para você calcular a amortização, então é um item com vida útil indefinida, não é? Indefinida. Então olha só, eu tenho um valor recuperável de 10.800 e um valor contábil de 10 milhões. Lembra lá a primeira pergunta que você faz? Eu tenho que reconhecer uma perda adicional? Não, não tem que reconhecer, você só reconheceria uma perda por desvalorização se o valor recuperável fosse inferior a 10 milhões, não é o caso. Segunda pergunta, considerando que o valor recuperável é superior ao valor contábil, eu não preciso reverter a perda por desvalorização? Sim, você vai reverter ela parcialmente aqui, né? Não totalmente. Não totalmente, você vai reverter só 800 mil reais dessa perda por desvalorização. De maneira que o item após essa reversão ficará aqui evidenciado da seguinte forma. 14 de custo, ainda vai manter uma perda de 3.200 e, portanto, 10.800 vai ser o seu novo valor contábil, legal? Então é isso que você faz, reverte 800 mil dessa perda. Então ele fala, olha, no ano de 2019 vai reconhecer no resultado uma perda por desvalorização? Não, não houve reconhecimento de perda aqui. Reconhecer uma perda de 600? Não. Manter o valor contábil? Não, eu preciso reverter a perda no valor de 800. Reconhecer um ganho de 800 mil reais decorrente da reversão da perda por desvalorização? Alternativa D é o gabarito. Tranquilaço, né? Muito bom. Próxima questão. Intangível com vida útil indefinida, prova de auditor. Aqui é a fiscal da Receita da Cefaz do Amapá, né? Então, olha só, em 31 de dezembro de 20, você tinha um custo de 1,50 e já tinha uma perda reconhecida de 100. Portanto, o valor contábil naquele momento do item era de 950, né? 950. Deixa eu escrever aqui de novo. Ficou muito apertado, né? 950. Aí, olha só, durante dezembro de 21, realizou o teste de recuperabilidade e concluiu que o valor em uso é de 921.583. Opa, veja que o valor recuperável aqui é inferior ao valor contábil. Então você vai reconhecer uma perda pela diferença, né? Lembra lá a perda qual que vai ser? É o valor contábil atual menos 921.583, né? Então dá aqui 28.417. Do nada ele deu números aqui quebrados, né? Então olha lá, sabemos que a vida útil continua indefinida. Alternativa A, reconhecer uma perda de 191? Não, é de 28.417. Está errado, não tem ganho nenhum. Ganho é quando você reverte a perda, não é o caso aqui. Não fez registro? Fez sim, reconhecer a perda. Reconheceu uma perda de 28.417. Legal? Próxima questão. Bom, questão de 2025, vamos lá, olha. No dia 1 de janeiro de 21, a empresa One Limitada adquiriu a empresa Two, da empresa Two, a licença de aplicação de um teste internacional cuja aprovação certifica a capacidade de candidato de atuar em determinado segmento do mercado. A licença tem vida útil de 10 anos, então aqui vida útil definida, e foi adquirida por R$ 792 mil. Para começar a operar, a empresa precisou incorrer nos seguintes gastos: 20 computadores no valor total de 60 mil, contratação de honorários profissionais para instalação do software nos computadores,
Cadê? Contratação... Ah, tá. Para realização de testes também, né? Então lembra que esses gastos vão ser ativados, R$ 48 mil. Então, só que cuidado aqui, né? Cuidado aqui que tem uma pegadinha aqui, né? Cuidado, hein, pessoal? Uma coisa é o computador, hein? Uma coisa é o computador, hein? O computador aqui, vamos ter cuidado, hein? Lembra lá que quando você tem software e computador, você tem que verificar se aquele software ele é necessário para o funcionamento ou não do computador. Então lembra lá, o sistema operacional, por exemplo, ele é ativado dentro do computador porque o computador não funciona sem ele. Agora aqui não, aqui é um software que eu vou utilizar nas minhas atividades. O computador funciona sem esse software? Plenamente, eu vou ficar jogando Paciência Spider no computador. Mas não, eu utilizo esse software nas minhas atividades. Então cuidado, aqui a gente está falando de um intangível, hein? Então esse software é intangível, ao passo que o computador é um imobilizado. Cuidado aí. Bom, ele fala que após 24 meses observou-se que a demanda de inscrições para o teste diminuiu significativamente. Diante dessa situação, a empresa realizou o teste de aplicabilidade do valor do ativo. Qual ativo? Imobilizado ou intangível, né? Ao concluir, é claro que ele está falando intangível, né? Mas enfim, ele poderia ter citado isso. Ao concluir sua análise, a área de contabilidade constatou que o valor justo estava estimado em 660, enquanto que seu valor em uso é de 640. Sabe-se que a empresa incorreria em despesas de venda de 12.500. Considere também que não há valor residual. Eu estou vendo aqui que eu estou sem espaço, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui um slide em branco para eu poder escrever aqui, que eu estou sem espaço. Deixa eu pegar aqui um rascunho. Aí fica... deixa eu colocar na tela, é importante, né? Vou colocar aqui na tela, é importante. Pronto, agora dá para a gente rabiscar toda o slide em branco. Considere também que não há valor residual para a licença e sua amortização é calculada pelo método linear. Então, assim, 31 de dezembro de 23, data da aplicação do teste de aplicabilidade, né? Lembra, após 24 meses. Cuidado aí, hein? Olha aí, hein? Cuidado aí. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do zero, né? Vamos começar aqui do zero, né? Bom, o zero é calcular o custo de aquisição do item, né? Então, vamos lá, custo de aquisição do item. Qual que foi o preço? O preço foi 792. O computador esquece, o computador vai estar no imobilizado, a gente está analisando o intangível, e mais 48 aí de instalação. Então, o intangível vai ter um custo representado pelo preço de R$ 792 mil, mais ali os honorários com instalação. Cuidado, não é qualquer honorário, é um honorário relacionado a um gasto ativável, né? 48. Portanto, o custo deste intangível é de R$ 840 mil. Aí a gente vai fazer o quê? Pegar as datas aqui, né? Então, no dia 1/1 de 21, ele não fala outra data, né? Ele não fala outra data, então vamos entender que ali no dia 1/1 de 21 já houve a instalação, né? Enfim. E vamos considerar a vida útil de 10 anos. O ideal era ter falado, né? Porque eu imagino que não foi no dia 1, né? Comprei no dia 1 e já houve a instalação, né? Pelo valor aí de R$ 48 mil, imagino que tenha sido ali. Teve teste, mas enfim, eu não vou ficar entrando nesse mérito. Se eu não tenho dado, né? Não vai ficar achando pelo em ovo. Vamos entender que imediatamente ali já foi instalado, já fiz o teste no mesmo dia. Consequentemente, a gente vai calcular a amortização anual desse item. É o custo de 840, menos o valor residual, ele não falou nada, é igual a zero, a vida útil lembra de 10 anos. Portanto, R$ 84 mil por ano, né? Por ano. Então vamos lá, lembra lá, após 24 meses, né? Ele falou, olha, após 24 meses ele fez o teste de operabilidade. Então vamos calcular o valor contábil após 2 anos. O valor contábil vai ser dado pelo custo de 840 menos uma amortização acumulada de 84 vezes 2, 168. Então, 168 aqui, olha, 2 anos vezes 84 mil por ano.
Isso quer dizer que o valor contábil do item vai ser de R$ 672.000, não é? Então a gente vai comparar esse valor contábil de R$ 672.000 com o valor recuperável. Vamos lá ver quanto que é o valor recuperável. Ele falou para a gente? Ele falou que o valor em uso é de 640. Ele falou que o valor justo é de 660, mas cuidado, você tem despesas de venda de 12.500. Então vamos escrever isso aqui lá para ficar mais organizado. Valor em uso 640. Vou colocar aqui, olha, valor em uso é igual a 640. E o valor justo menos as despesas com a venda, quanto que é? 660 menos 12.500. Então, 660 menos 12.500. Então, veja aqui o valor recuperável, que é de 600... Aqui ficou apertado, vamos colocar aqui, olha. Valor justo menos as despesas com a venda é de 647.500. Então, veja lá, o valor recuperável é o maior entre os dois montantes, 647.500. Este é o valor recuperável. O que a gente tem aqui? Olha lá, a gente tem um valor contábil de 672 e um valor recuperável de 647.500. Eu tenho que reconhecer uma perda, né? Uma perda dessa diferença. Então, vamos reconhecer aqui, olha, uma perda por desvalorização dessa diferença aí que dá quanto? 672 menos 647.500 dá R$ 24.500. Então veja que após esse reconhecimento da perda, o valor contábil do item passa a ser justamente 647.500, né? 647.500. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Bom, o único que eu acho que aqui ficou estranho, né? Porque ele fala em 31 de dezembro de 23. Lembro que provavelmente houve um equívoco de data, né? Porque se eu pensar aqui após 24 meses dá o quê? Dá 31 de dezembro de 22. Então veja que aqui a gente está em 31 de dezembro de 22. Bom, será que a vida útil restante é de 8 anos? Ele não falou, né? Então ele não falou, ficou estranho, né? Ficou muito estranho, né, esse enunciado, né? Porque olha só, as alternativas ele fala de reconhecimento de perda ou não. Então imagino que o sujeito infeliz aqui, ele errou na contabilização aqui da data, né? Ou seja, ele fez assim, ele pegou 1/1 de 21, após 24 meses ele deve ter imaginado 31 de dezembro de 22, mas ele escreveu 31 de dezembro de 23. É que não tem sentido você falar, olha as alternativas, ele fala de não reconhecimento de perda ou reconhecimento de perda, mas você não tem o valor recuperável em 31 de dezembro de 22, você tem o valor recuperável de 31 de dezembro de 22 e não 23, percebeu? Então provavelmente aqui foi um erro de digitação, né? Ele devia estar pensando aqui 22. Ou a prova que eu peguei, né? Peguei lá no site de questões, às vezes não, eles digitaram errado. Então não sei se foi a prova original ou se foi um erro de digitação lá do site, porque a FCC tem dificultado o acesso a provas, né? Não está mais liberando lá pra gente de forma aberta como era. Então eu imagino que ele está falando aqui, olha, na verdade 22, porque senão as alternativas ficam sem sentido, né? Mas vamos lá, né? A alternativa A não deveria reconhecer uma perda, se ele está falando de 22, né? A gente reconheceu uma perda de 24.500. Então aqui ficaria estranho, né? Aqui não deveria reconhecer uma perda, também está estranho. E a alternativa C, que for o gabarito, olha, reconheceu uma perda de 24.500. Deixa eu sair aqui da frente. Mas cuidado, né? Isso aqui, na verdade, ficou muito estranho, né? Ficou bem estranho mesmo, né? Provavelmente que o examinador ficou estranho por dois motivos, pela data e pelo questionamento, né? Porque ele fala, olha, constatou no balanço patrimonial, deveria reconhecer uma perda por redução. Bom, tudo bem, a gente reconhece a perda no resultado, né? A perda, de fato, é no resultado, é a contrapartida, que é uma conta patrimonial que vai para o balanço. Então ficou um tanto quanto estranho, né? No balanço você não reconhece a perda é reconhecida na DRE. A única coisa é que a contrapartida, né,
contrapartida vai para o balanço. Mas enfim, ficou um tanto quanto estranho aqui, né? Mas acho que foi uma questão ali, um erro ali bizarro. Talvez ele até possa ter pensado que a aquisição foi no dia 1 de 21, aí houve ali uma demora para instalar, para fazer os testes. Suponha que ele ficou disponível para uso em 31 de dezembro de 21. Aí tudo bem. Se foi isso, 31 de dezembro de 21, após 24 meses, a gente chega no tal 31 de dezembro de 23. Mas enfim, não foi isso que ele disse, né? Mas enfim, né? Tem hora que você tem que fingir, né, que o examinador não cometeu ali um equívoco pelas alternativas. A única coisa que você tem que compreender é: eu não quero depender de anulação da questão. Eu sei que na hora é difícil, né? Uma coisa é você analisar a questão com gabarito, outra coisa é analisar ali na hora da prova. Você fala, será que eu não estou vendo alguma coisa aqui, né? Mas de qualquer forma, se você continuasse, né? Ou seja, a gente fez análise em 31 de dezembro de 22, após 24 meses da aquisição. Não teria sentido as alternativas, né? Porque ele fala de reconhecimento de perda, mas como é que eu vou saber se tem reconhecimento de perda, se ele não falou qual que é o valor recuperável naquela data? Então, certamente aí houve um equívoco simplesmente na elaboração da questão. Enfim, espero que você tenha gostado, né, da análise aí das questões sobre o teste de recuperabilidade, que é um tema aí muito cobrado pela banca FCC em suas provas, né? São basicamente 3 tipos de questões. A primeira é aquela que você vai analisar se tem necessidade de reconhecimento de perda ou não. Segunda, é um caso específico de intangível com vida útil indefinida, já com perda reconhecida em anos anteriores. Aí você vai reverter essa perda ou não, né? Seja totalmente ou parcialmente. E o terceiro caso é do intangível específico, né? O goodwill, é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que passa pelo teste de probabilidade anualmente e já tem uma perda reconhecida anteriormente. Cuidado, nesse caso, jamais reverteremos essa perda. Legal? Um grande abraço e até a próxima. Então é isso, pessoal. Com isso finalizamos mais uma aula. Você pôde acompanhar como que as aulas de revisão dentro do produto Reta Final para a Cefaz São Paulo são ministradas de maneira que você tenha acesso ali a conteúdos de revisão de todos os tópicos relevantes em provas aplicadas pela Banca FCC na área fiscal. Lembro que se você gostou desse vídeo, já deixa o like e também se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos relevantes para o dia da sua prova. Se interessou pelo Reta Final, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um link para que você possa adquirir esse produto, ou se você preferir, dá uma olhada aqui, olha, escaneie o QR Code e venha fazer parte desse time que vai ter ali muitos aprovados no concurso da Cefaz São Paulo. Temos as aulas de revisão por meio de questões de todos os tópicos relevantes. Temos os 2 simulados completos para que você treine o dia da sua prova, identifique as suas fraquezas e aprenda a gerir o tempo, que é um grande problema ali na prova da Cefaz São Paulo. E por fim, nas semanas que antecedem a aplicação da prova, a gente ainda vai ter revisões objetivas de todas as disciplinas. Então é isso, muito obrigado, fiquem atentos. Temos mais conteúdos aí do Reta Final para você consumir gratuitamente aqui no meu canal. Um grande abraço!